A Aspra representa criminalmente o governador de Minas Gerais pelo não repasse dos consignados. Prezado associado e associada à Aspra, e a você também, policial e bombeiro militar, você pensionista, ainda que não seja sócio da Aspra. Estamos reunidos aqui nesse momento com os dois grandes advogados da Aspra, para tratar de um assunto que tem lhe causado profunda tristeza, profunda chateação. Você que tem empréstimo consignado, que está pagando em dia, que é descontado do seu salário, do seu suor, com o sacrifício da sua vida, está sofrendo problemas. Problemas em que sentido? O Estado não está repassando ao consignatário, aos bancos. Isso tem ocorrido com relação à casa própria, isso tem ocorrido com relação a financiamento de automóveis, isso tem ocorrido com relação ao empréstimo consignado, aquele que você fez lá no passado. A Aspra não ficou e jamais esteve parada. Dado esse movimento das redes sociais, nós trouxemos aqui dois grandes profissionais que vão explicar a você as medidas que você pode tomar e as medidas que a Aspra já tomou. Porque coletivamente nós já temos dados, coletivamente nós já tomamos medidas no campo criminal. Então você associado à Aspra, você pensionista e você policial e bombeiro militar que não é sócio, associe-se, venha fazer uso deste trabalho qualificado e que já tem resultados positivos. Nós vamos dividir essa nossa entrevista em dois grandes focos. No aspecto criminal, está aqui conosco o doutor Leandro, que irá explicar para você a medida que já tomamos hoje, nesta data, junto ao Ministério Público. E também, para falar sobre o aspecto civil, o doutor Edmundo, que inclusive vai citar fatos e casos concretos que a Aspra já foi exitosa e é exitosa nas ações. Então não perca tempo. Você associado, está se sentindo lesado pelo Estado? Procure um dos advogados da Aspra, seja na capital ou no interior do Estado. É a Aspra à sua disposição. Então vamos ouvir agora o doutor Edmundo, né, doutor Edmundo? Primeiro, a Aspra agradece ao senhor a presença aqui conosco nesse bate-papo. Gostaria que o senhor explicasse. O senhor, como advogado da Aspra há mais de 15 anos... Há mais de 18 anos. 18 anos, tá vendo? Nós estamos ficando velhos nessa jornada. Explique, por gentileza, ao associado o que ele deve fazer, o que o senhor já fez, o que a DGGR já fez, porque muitos pensam, advogado de associação não faz nada. E nós já temos várias ações exitosas nesse sentido. Por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos, os policiais militares, bombeiros militares, pensionistas, associados e não associados. Esse informe é para todos de um modo geral. A questão é complexa e eu gostaria só de dizer com relação ao aspecto de natureza coletiva que quando iniciou-se o terrível parcelamento e atraso de salário, a Aspra naquele momento ajuizou uma ação coletiva cujo objeto era não apenas o pagamento integral e sem parcelamento, mas e principalmente o ressarcimento a todos os associados dos consecutivos legais que eles tivessem que pagar em razão desse atraso. Exemplo, multa, juro, encargo. Então isso tudo é objeto da ação coletiva e que com a certa procedência dela, isso será objeto de liquidação de sentença caso a caso. Os prejuízos causados com a irresponsabilidade do Estado devem ser reparados pelo Estado e a ação coletiva tem esse objeto. Só que agora nós estamos diante de casos particulares, específicos, onde a celeridade do processo não nos permite aguardar a sentença da ação coletiva, que por sua natureza já é mais demorada. Mas temos vários casos onde o Estado retém do policial militar, do bombeiro militar, os valores de crédito consignado e não repassam ao credor. Isso tem gerado tormento e prejuízo de toda a ordem ao servidor militar. São busca e apreensões de veículo, são débitos da casa própria, iminência de retomada de imóvel, nomes negativados junto ao SPC, e que essa atitude do Estado, ela tem duas consequências. A primeira é que o credor não pode, em nenhuma hipótese, negativar o nome do policial militar ou do bombeiro militar.
existe uma legislação estadual específica que rege essa matéria, que é o artigo 19 da Lei 19.490 de 2011, acumulada com o artigo 14, parágrafo 4º e 5º do Decreto 46.278, onde trata especificamente que nos débitos contratados na modalidade consignado, havendo inadimplemento involuntário, as parcelas são remetidas ao final do contrato. Bom, então nós temos uma atitude ilícita do credor a partir do momento em que ele indevidamente negativa o nome do policial militar. Então surge aí o direito ao lesado de buscar uma reparação junto ao credor, em razão da conduta ilícita da negativação do nome, da retomada do carro, da pretensa retomada do imóvel, enfim, todos os débitos que não existem, porque ele está rigorosamente em dia com o pagamento. Então a primeira ação que nós temos ajuizado contra vários bancos e instituições financeiras são dessa modalidade e com êxito em todas elas até o momento. Temos um outro aspecto, um aspecto de que esse fato decorre da irresponsabilidade do Estado do não repasse ao credor. Mas o credor que busca os meios próprios de recebimento junto ao Estado, em hipótese nenhuma, pode ser o militar penalizado em razão disso. Então, também da mesma forma, e como efeito reflexo, nós temos a possibilidade de ajuizamento de ação contra o Estado, pela retenção indevida e pelo dano causado ao policial militar. Então, o mesmo fato, nós temos duas consequências distintas, mas todas lesivas e muito preocupantes ao policial militar, e que nós temos a tempo e modo combatido através de ações no Poder Judiciário, que todas foram, até o momento, todas exitosas. Então, Éder, em breve consideração, a gente coloca à disposição aqui do escritório da região metropolitana e os advogados do interior também da mesma forma, para atender os policiais militares que se encontram tristemente nessa situação e para que busquem seus direitos, porque não pode, em hipótese nenhuma, o pagamento em dia, descontado rigorosamente no contra-cheque, gerar prejuízos ao próprio policial militar, tá bom? Colocamos à disposição para qualquer eventual esclarecimento, e o escritório está de portas abertas para os associados da Aspra. Doutor Edmundo, muito obrigado ao senhor pelos esclarecimentos. E você, associado ou não? Pensionista, PM, BM, você que não é associado, viu? Nós já temos aqui uma expertise do escritório, tanto na capital quanto no interior. Basta você associar e você terá direito a reclamar essas questões que você está sendo vítima. Então, a você associado, não perca tempo. Procure o escritório, leve a sua documentação e eu não tenho dúvida, ao final ela será exitosa porque o Estado está provocando uma situação da qual você não é o agente causador. Então, você sofre um dano em consequência. Nós vamos ouvir agora o doutor, grande amigo, doutor Leandro, que é o nosso criminalista, que também nesta data fez uma representação, não é isso, doutor Leandro? Sim. Uma representação criminal junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em razão do que o Estado está fazendo. Quais as medidas que nós tomamos? Explique para os nossos associados, aqueles também que não são associados, as medidas que a Aspra adotou nesta data, doutor. Muito obrigado ao senhor pela oportunidade. Caro Éder, doutor Edmundo, policiais militares, bombeiros militares, pensionistas, policiais militares ainda não associados, é com muita satisfação que venho aqui participar dessa discussão de grande relevância para todos nós e, sobretudo, para aqueles policiais militares, bombeiros militares e pensionistas que estão suportando este ônus de terem seus descontos não repassados às instituições bancárias. Nós hoje protocolamos junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais uma notícia de crime, dando conta de alguns casos concretos em que nossos associados tiveram valores descontados em seus pagamentos em relação a empréstimos relacionados a
aquisição de veículos, aquisição da casa própria e demais serviços, e esses valores não foram repassados a estas entidades bancárias, colocando os nossos associados numa situação muito delicada, enfrentando aí buscas e apreensões, eventuais ações até de despejo. Então, nós levamos ao conhecimento do Ministério Público todos esses fatos e pedimos a apuração das respectivas responsabilidades penais em relação a essas condutas, que muito têm lesado os nossos associados. Prezado associado, como vocês puderam perceber, a Aspra não está inerte a esta situação. Nós procuramos e temos procurado defender o interesse coletivo através de nossas ações. Então vejam os senhores aqui que fizemos questão de trazer a este debate, ao qual eu agradeço já ao doutor Edmundo, ao doutor Leandro, e para explicar a ação penal, ou seja, a representação que fizemos no âmbito penal e as possibilidades das ações individuais, cíveis, que podem ser procuradas com os nossos escritórios de advocacia, tanto na capital quanto no interior. Não perca tempo. Ajude-nos, ajude a divulgar, porque você está sendo lesado. Nós não podemos admitir que um governo que não respeita os seus funcionários, que os coloca em situação vexatória, humilhante e degradante, nós não podemos ter aquiescência com ele. Vamos à justiça, porque a justiça será feita, eu não tenho dúvida disso. E lamentamos profundamente o que esse governo tem feito conosco, nos causando tamanhos transtornos e nos deixando à beira da indignidade da pessoa humana. Porque você que contraiu um débito, você que paga religiosamente em dia, que tem descontado em seus pagamentos os consignados, está sendo agora negativado, está sendo agora objeto de ação de despejo, de penhoras de bens, e você cumpriu com a sua obrigação. Então não perca tempo, procure a nossa assessoria jurídica e você será extremamente bem atendido por nossos profissionais. Estivemos hoje aqui por uma questão de agenda apenas com os 2 profissionais, mas nós somos, enquanto advogados da Aspra, para mais de 280 advogados no interior do Estado que estão aptos a recebê-los, aptos a processarem o Estado e a reivindicar o seu direito. Coletivamente, a Aspra já fez a nossa representação, né, doutor? Então, a medida que é penal, que podia ser tomada pela Aspra, já fora tomada. Então, quero agradecer aqui ao doutor Leandro pela oportunidade, agradecer ao doutor Edmundo, sei que hoje é um dia corrido para os senhores, mas que se dispuseram a vir aqui para esclarecer. Então, prezado associado, procure a Aspra. Direito seu, a gente não tutela. Você busca e busca através da justiça. Muito obrigado e esperamos contar com vocês mais uma vez e sempre.